Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar essa semana na presença do Senhor, ouvindo mais um pouco da palavra de Deus. E para isso, convido aos irmãos para a gente orar. Eu tenho um pedido de oração aqui anotado. Eu gostaria que os irmãos também anotassem na sua casa para estar orando por esse pedido. E lembrando, se você quer fazer algum pedido de oração, pode escrever nos comentários ou no chat, que vamos procurar depois orar por esses pedidos também. Então, o pedido que eu tenho aqui, meus irmãos, é da nossa irmã Carmelita de Souza. Ela tem sofrido com dores na coluna. Então, rogo aos irmãos para que esteja orando por ela, para que Deus possa dar a cura, possa aliviar essas dores dela. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, obrigado pelo tempo que nós estamos aqui, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo estudo da sua palavra. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações hoje. E apresentamos também a Ti o pedido da nossa irmã Carmelita de Souza, ela que tem sofrido com dores na coluna. Rogamos a Ti, Senhor Deus, por alívio dessas dores, que o Senhor dê força a ela para o seu dia a dia, fazer as suas tarefas, os seus trabalhos. Dê alívio, Senhor Deus, para ela, traga cura para a sua vida também. E abençoe ela, abençoe também toda a sua família. O Senhor conhece suas necessidades. Abençoe também nossos irmãos em Cristo que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesta live. O Senhor também conhece suas necessidades, aquilo que todos eles precisam. Derrame suas bênçãos, Senhor Deus, nessas famílias, em nossos ouvidos e em nossos corações para compreender também neste momento a Tua palavra. Fale conosco, nos instrua para que possamos ter uma visão correta de Ti mediante as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos estudar mais aqui um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de, mais uma vez, tratar de um tema um tanto polêmico. E o tema de hoje é uma pergunta. Deus, ele decretou o pecado? Nós vamos ver que algumas pessoas vão se usar de alguns textos bíblicos para dizer que Deus, ele decretou o pecado. Que o pecado foi criação de Deus, ou Deus quem causa o pecado no homem. Olha só um dos versículos que as pessoas vão usar para dizer que Deus decretou o pecado. Olha só o que diz em Isaías, capítulo 45, versículo 7. É um texto bastante famoso. Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz assim. Deus falando aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Mais uma vez eu vou ler. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas pessoas ou alguns calvinistas vão afirmar claramente que Deus, ele criou o pecado. Eles vão dizer que Deus, ele decretou o pecado. A palavra decretar significa mandar, significa ordenar, significa dar ordens. Alguns vão dizer que Deus, como ele é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação e sobre toda a história. Então, tudo o que acontece foi já decretado por Deus. E isso também inclui as ações pecaminosas do homem. Então, tudo aquilo que o homem faz de pecado, tudo aquilo que o homem faz de mal, já tinha sido decretado por Deus, de tal maneira que seria impossível do homem fazer diferente. Então, algumas pessoas e alguns calvinistas vão afirmar desta maneira que Deus, ele decretou, ordenou, mandou o homem cometer tal pecado. Só que de uma maneira que Deus, ele não se torna culpado. Apenas quem seria o culpado seria o homem quem praticou este pecado. Só que, meus irmãos, dizer isso e afirmar isso, que Deus, ele decretou o pecado, primeiro nós vamos estar manchando a sua santidade. A palavra de Deus, e nós vamos ver que a palavra de Deus fala que Deus, ele é santo e a sua santidade não pode ser arranhada. Só que quando diz que Deus, ele decretou o pecado, estamos então dessa maneira manchando a santidade do Senhor. E dessa maneira estão assemelhando Deus a como uma ilustração que eu quero trazer agora. Eles assemelham Deus a como um homem que entrou dentro de uma floresta
E ele ateou fogo naquela floresta e muitos animais começaram a morrer. E aquele homem, ele colocou fogo, saiu, só que depois de um tempo ele retornou para aquela floresta que estava sendo incendiada e salvou alguns poucos animais daquele incêndio. E ele foi tido como o herói. E daí saiu nas capas dos jornais Extra Extra, homem salva animais da floresta. E ele sai como o herói da história. Só que note que foi ele quem colocou o fogo. É da mesma maneira que alguns calvinistas assemelham a Deus. Deus criou o pecado, vão dizer, e baseado nesse versículo de Isaías 45:7, eu crio o mal. Então vão dizer que Deus ele criou o pecado. E dessa maneira assemelho como aquele homem que colocou o fogo na floresta, salvou alguns poucos animais e ele sai como o herói da história. Meus irmãos, alguns calvinistas dizem que todas as ações humanas estão decretadas por Deus. E isso inclui as ações pecaminosas. Então, um estupro, um assassinato, um aborto, um assassinato de um infantil, de um bebê. Tudo já tinha sido decretado por Deus, de tal maneira que o assassino não poderia fazer diferente, porque Deus já tinha decretado que ele tinha que pecar naquele dia e naquele momento. Só que Deus decretou, isso os calvinistas, alguns calvinistas vão explicar, Deus decretou o pecado de uma maneira que ele não é culpado. Mas quem é culpado é apenas o homem quem praticou. Então Deus é quem ordenou, Deus é quem mandou, só que Deus ele não é o culpado disso. Quem é culpado é apenas o homem quem praticou. Só que nisso está um grande problema, porque vão assemelhar a Deus como uma outra ilustração, por exemplo. Vão assemelhar a Deus como um policial que foi revistar um homem, fez aquela revista, só que para incriminar o homem, ele foi e colocou drogas dentro do bolso do homem. E daí, depois, apalpando, falou, olha, tem drogas aqui no seu bolso, você precisa ser preso. Perceba bem que assemelha o Deus desta mesma maneira. Então, alguém que incriminou o homem, alguém que colocou o pecado dentro do homem. E alguns calvinistas vão dizer dessa maneira que Deus, ele então criou, decretou o pecado. Mas será, meus irmãos, que este versículo, que às vezes é difícil de entender, será que esse versículo realmente está dizendo que Deus ele criou o mal, o pecado, o mal moral? Será que foi realmente criação de Deus? Será que foi ele que realmente decretou todas as ações pecaminosas do homem? Será que quando eu peco, foi Deus que já tinha decretado no passado que eu pecasse naquele dia e naquele momento? Perceba bem que alguns calvinistas vão dizer que sim. Mas olha só de novo o que diz Isaías 45:7. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Meus irmãos, antes de fazer teologia em um versículo isolado, nós precisamos ler o contexto. Quando nós lemos o contexto, nós não criamos um pretexto, porque esse que é o problema quando nós pegamos um texto, tiramos ele fora do seu contexto, nós criamos então pretexto. Nós também ali tiramos doutrinas erradas, fazemos uma teologia errada. Então, antes de criar teologia num versículo isolado, leia o seu contexto e harmonize, perceba esse contexto dentro da harmonia de toda a Bíblia. Mas não pegue versículos isolados para dizer, por exemplo, que Deus criou o pecado. Vamos então ler o contexto desse texto, onde esse texto está inserido, e a gente vai entender o que significa eu criei o mal. Eu fiz o mal, faço a paz e faço o mal. Vamos entender um pouco mais sobre isso aí. Vamos ler o contexto? Olha só Isaías capítulo 45, do 1 até o 7. E diz assim este contexto. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Meus irmãos, quando nós lemos o contexto, nós prestamos atenção na época em que Isaías ele estava escrevendo isso, você vai perceber que essa profecia, falando de Ciro, foi uma profecia que falava de Ciro, só que Ciro ainda nem tinha nascido. Então Ciro ali, governador, ele nem tinha nascido. Essa profecia foi feita 200 antes do seu nascimento. E Deus, neste texto, está dizendo que iria levantar alguém, levantar Ciro, para que através de Ciro, Deus iria promover a sua justiça na terra. Lembrando no contexto que fala de Israel estando em cativeiro na Babilônia. Israel agora tinha se arrependido dos seus pecados e ele iria voltar de novo para a sua terra. E Deus aqui estava falando que através de Ciro, ia levantar o mal contra as nações que desobedecem a Deus. O mal aqui como calamidade, como guerra. Então Ciro seria levantado para castigar as nações que desobedecem a Deus, mas traria a paz para a nação de Israel. É nesse sentido, meus irmãos, que Deus está falando: eu crio a paz e eu crio o mal. O mal ali tem um sentido de calamidade, tem um sentido de guerra, tem um sentido de castigo para o pecado. E não é o mal moral, não é o mal como pecado. O texto não está dizendo, como alguns calvinistas famosos afirmam, que Deus criou o pecado usando esse texto como base, mas não é isso que o texto está dizendo. E quando você lê o contexto, isso fica claro. Só que para ficar ainda um pouco mais claro, vamos ler os versículos 16 e 17. Se você tiver a oportunidade, leia todo esse capítulo na sua casa, o capítulo 45. Mas vamos ler aqui, neste momento, apenas o versículo 16 e 17, para esclarecer um pouco mais o significado de Deus ter criado o mal. E a gente vai perceber que não está falando do mal moral, não está falando do mal como pecado. Deus não está decretando que as pessoas cometam pecado. Não é isto que Deus está falando neste versículo. Mas o mal aqui é a calamidade. É o mal como guerra, é o mal como castigo para o pecado. Olha só o que diz 16 e 17. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, note bem mais esses dois versículos falando. O versículo 16 dizendo que Deus traria a vergonha para as nações. É esse sentido de mal que está ali naquele versículo 7. E o versículo seguinte fala que Deus traria a salvação, a paz para Israel, porque era uma nação arrependida, uma nação que estava se voltando para o Senhor. Então perceba bem, meus irmãos, que este versículo, muito usado por alguns calvinistas, não está dizendo que Deus ele decretou o pecado e nem que criou o pecado. Nós devemos saber que Deus ele é santo, ele não pode contemplar o mal, ele não pode viver com o pecado. Como que eu, na minha teologia, vou dizer que Deus então é o criador do pecado, sendo que a Bíblia me apresenta a santidade do Senhor? Quando nós reparamos mais nesse versículo, esse versículo base, fica ainda mais claro em mostrar que Deus ele não criou o mal moral ou o pecado. Olha só quando nós contrastamos algumas palavras que são apresentadas aqui. De novo, o capítulo 45, versículo 7. Diz assim, ó:
Eu formo a luz e crio as trevas. Perceba bem duas palavrinhas aí, trevas e luz. Qual o contraste de trevas? Aqui está apresentado que é a luz. Então Deus está falando, eu crio a luz e também crio as trevas. Agora olha só as outras duas palavras. Faço a paz e crio o mal. Perceba qual que é o contraste da palavra mal. Não está falando que o contraste é bem, mas o contraste da palavra mal apresentada neste versículo é a palavra paz. Se o versículo estivesse falando assim, eu faço a paz e eu faço o bem e crio o mal, daí eu diria que Deus ele é o criador do pecado. Só que a palavrinha usada aqui não está sendo usada a palavrinha bem, mas paz, como contraste da palavra mal. Então, o que isso significa? Que a palavra mal, ele tem um sentido de guerra, já que o seu contraste está falando de paz. Eu faço a paz e eu crio o mal, como calamidade, como castigo para o pecado, como guerra para as nações, quando nós percebemos o contexto, para as nações que são desobedientes. Deus castiga as pessoas desobedientes. É nesse sentido que o versículo está falando. Então, que fique bem claro, Deus ele não criou o pecado, mas ele cria o castigo para o pecado. E, meus irmãos, para ficar mais claro, para a gente não fazer teologia em cima de um versículo isolado, nós olhamos para toda a Bíblia e percebemos versículos que falam da santidade de Deus, versículos que falam que Deus odeia o pecado. Vamos ler então alguns versículos que falam e mostram o ódio de Deus do pecado, que ele não contempla o mal, o que Deus ele odeia realmente o pecado. Olha só o que diz Salmos, capítulo 5, versículo 4. E aqui eu quero ler alguns versículos. Salmos, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Meus irmãos, o versículo está sendo muito claro aqui. Pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade. Deus não se agrada com o pecado. Deus não se agrada com aquilo que é sujo. E contigo não subsiste o mal. Com Deus não mora o mal. Como que eu vou dizer, baseado naquele versículo de Isaías, que Deus é o criador do mal moral, do pecado? Não, Deus é criador do castigo para o pecado, mas Deus não criou o pecado. Um outro versículo, Isaías capítulo 61, versículo 8, diz assim: Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Olha só o versículo sendo bem claro. Eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. E alguns calvinistas vão dizer que todos os roubos foram já decretados por Deus. Mas o versículo está falando que Deus ele odeia. Ele não se agrada desses tipos de pecado. Deus não decretou as ações pecaminosas do homem. Mais outro versículo? 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Meus irmãos, em Deus não há mancha, nós não podemos manchar sua santidade, nele não existe pecado, nele não existe a criação do pecado. Não foi Deus quem elaborou o pecado e fez Lúcifer pecar, fez Adão e Eva pecarem, e todos os atos pecaminosos não é Deus o culpado. Mas a palavra de Deus mostra que o homem, quem pratica, que é o culpado. Mas Deus ele não decretou, não mandou, não influenciou o homem psicologicamente ou mecanicamente para que ele cometesse tal pecado de uma forma que ele não poderia talvez fazer diferente. Olha só um outro versículo ainda. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Olha só, Deus já no seu interior, ele deseja o bem para o homem. Ele não decretou que o homem praticasse ações pecaminosas.
Então, quando nós olhamos para a Bíblia inteira, nós percebemos que Deus odeia o pecado. É impossível eu dizer, olhando para a Bíblia, que Deus é o autor do mal, que Deus é o autor dos atos pecaminosos do homem, porque a Bíblia não me deixa ver isso. Olha só também versículos que falam sobre a santidade de Deus. Primeiro vimos aqui versículos que falam que Deus odeia o pecado, agora que falam sobre a santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3, diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, os anjos proclamando e cantando, falando da santidade do Senhor. Santo, 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 3 vezes, porque apresenta Deus como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. O versículo está deixando claro sobre a santidade de Deus, e a sua santidade não pode ser arranhada por causa de uma má compreensão de alguns versículos. Olha só também Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui em Apocalipse também sendo proclamada a santidade do Senhor. Santo, Santo, Santo. Meus irmãos, diante disso, a gente pode fazer uma pergunta: como pode Deus ordenar algo que ele odeia? Como ele pode fazer alguém fazer um pecado se ele odeia este pecado? A gente percebe que é impossível. Deus não se agrada no pecado e Deus também não obriga as pessoas a cometerem atos pecaminosos. É o que a palavra de Deus ela nos apresenta. Para a gente concluir este assunto, o que nós podemos chegar como conclusão? Que Deus ele não criou o pecado, mas ele cria o castigo para o pecado. É o que o versículo ele deixou claro para nós. O versículo de Isaías 45, versículo 7. Deus ele cria calamidade para o pecado, mas ele não cria o pecado. Ele criou a guerra contra as nações desobedientes, mas ele não criou o mal moral. O pecado, meus irmãos, ele é fruto do livre-arbítrio do homem. Então, dessa maneira, nós tiramos a culpa das costas de Deus e colocamos a culpa naquele a quem tem direito, o homem. Então, Lúcifer, quando ele pecou contra Deus, foi por causa do seu livre-arbítrio, porque ele quis se rebelar contra Deus, e não porque Deus já tinha decretado que Lúcifer pecasse contra ele e que o pecado entrasse no mundo. Adão e Eva pecaram contra Deus por causa do livre-arbítrio deles. Eles quiseram se rebelar contra Deus, e não porque Deus já tinha decretado antes da fundação do mundo que um dia Adão e Eva comeriam do fruto proibido, pecando contra Deus. Mas não, mas por causa do seu livre-arbítrio, da escolha dele. O homem peca hoje também pela sua rebeldia contra Deus, e não porque Deus decretou os atos pecaminosos. Nós não podemos manchar a santidade de Deus. E o que a Bíblia fala para a gente fechar esse assunto? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A culpa do pecado é daquele quem escolhe praticar o pecado, mas não de Deus. E Deus ele não decretou o pecado. E é dessa maneira, meus irmãos, que nós podemos ter uma visão correta, uma visão bíblica sobre este assunto. E tendo assim uma visão correta de Deus, de todos os seus atributos. Soberania, sabedoria, santidade, amor. Deus, ele se apresenta também com vários atributos. E é dessa maneira que nós devemos enxergar a Deus, tendo respeito por Deus da maneira como a Bíblia apresenta a ele. Que essa palavra possa ser sido uma palavra esclarecedora sobre um assunto que é um tanto polêmico e que Deus continue abençoando a vida de cada um e também que os irmãos continuem nos acompanhando em nossas próximas lives. Que Deus abençoe a todos.